A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 10, que está trazendo o título O Desafio da Janela 10 por 40. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023. E nesse trimestre está trazendo o título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Temos passado por 3 lições nesse quarto trimestre e na lição de número 1, que trouxe o título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição de número 2, Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição de número 3, Missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição de número 4, Missões transculturais no Novo Testamento. Na lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. E na lição de número 10, que é a próxima lição que estaremos estudando, no dia 3 de dezembro de 2023, está trazendo o título O Desafio da Janela 10 por 40. O textuário nos diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. Verdade prática. A janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários no mundo. A leitura bíblica em classe está registrado no livro de Efésios, ou na epístola de Paulo a Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a 40, que nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 111, 310, 316 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, ou no YouTube Music, por hinos sugeridos, lição de número 10, o desafio da janela 10 por 40, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. E o comentário, a introdução nos diz: Na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 10 por 40.
À luz de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios: o de necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muitos fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. E a palavra-chave é desafio. No primeiro tópico vai trazer o título Uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. No primeiro subtópico, uma verdadeira batalha espiritual. No segundo subtópico, nessa batalha devemos usar armas espirituais. No terceiro subtópico, enfrentando a batalha espiritual 10x40. No segundo tópico, traz o título Principais Desafios da Janela 10x40. No primeiro subtópico, a necessidade humana. No segundo subtópico, o desafio da perseguição. No terceiro tópico, traz o título Estratégias para alcançar países da janela 10x40. Primeiro subtópico, orando pela janela 10x40. No segundo subtópico, evangelização por meio da ação social. Terceiro subtópico, a ação médica missionária. E vindo para o livro de apoio, no subsídio do capítulo de número 10, que traz o título O Desafio da Janela 10x40, nos diz: a janela 10x40 sem dúvida, uma área de significação bíblica e histórica. De acordo com o SEMIPA, Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas, o berço das mais antigas civilizações do mundo está na janela 10x40. As primeiras regiões geográficas da Terra, indicadas na Bíblia, no livro de Gênesis, estão no coração da janela 10x40, onde o Senhor Deus colocou Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2. Foi dentro desse território que se levantaram e caíram impérios. Foi dentro da janela 10x40 onde se desenrolou quase todos os cenários da história bíblica. Foi nela onde Cristo nasceu e viveu. Foi nela o berço da igreja primitiva. Essa região viu cumprir centenas de vezes palavras como as de Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Foi na janela 10x40 que saíram os primeiros missionários para o mundo todo. Era nela onde se localizavam as primeiras fundadas pelo apóstolo Paulo, as quais ele endereçou parte de suas epístolas, bem como também as 7 igrejas da Ásia, mencionada no livro de Apocalipse. Primeiro tópico: uma batalha espiritual chamada Janela 10x40. Primeiro subtópico: uma verdadeira batalha. Uma das razões pelas quais devemos estar focado na janela 10x40 é que as fortalezas de Satanás estão incluídas nela. Bilhões de pessoas que vivem na janela 10x40 não só estão debaixo de enfermidades, pobreza e calamidades, mas também têm sido impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Elas são um exemplo claro do que temos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Segundo subtópico. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Sabemos que a oposição do mundo é muito forte e sutil. E por trás dessas coisas está o diabo, inclinado a pegar os homens vivos e mantê-los prisioneiros. Satanás odeia o evangelho e utiliza toda a sua força e inteligência ou para obstruir o seu progresso ou para pervertê-lo na boca dos que pregam, ou para amedrontar esses pregadores, procurando silenciá-los por meio de perseguições ou os levando-os ao ridículo, ou então para persuadi-los a avançar além dele para criar uma novidade fantasiosa, ou ainda para torná-los tão ocupados com a defesa do evangelho que eles não tenham tempo para proclamá-lo. Michael Handes, um dos colaboradores do livro Cumprindo a Missão, levando o evangelho aos não alcançados e aos não engajados, quando somos uma testemunha fiel de Jesus, é certo que a perseguição virá. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Portanto, não devemos ficar surpresos com o ódio que atraímos para nós por causa do nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 21. Lemos em Hebreus que a fé e a fidelidade levaram a grandes vitórias em nome de Jesus. Reinos foram vencidos, a justiça foi praticada, promessas foram alcançadas, boca dos leões foram fechadas, a força do fogo foi apagada, do fio da espada se escaparam, exército de estrangeiros foram postos em fuga, e mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. Mas também levaram a grande custo, como o mundo veria. Uns foram torturados e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, foram mortos a fio da espada. De fato, eram pessoas das quais o mundo não era digno. Portanto, abandonemos todos os pensamentos que tenhamos sobre a possibilidade de testemunhar sem custo. Existem grandes milagres, escaparam da espada, e grandes martírios, muitos foram mortos pela espada. Não há contradição, apenas o conhecimento certo de que somos chamados para dar vida em serviço de Jesus. E um dia seremos chamados para casa. Terceiro subtópico. Enfrentando a batalha espiritual na janela 10x40. As áreas do planeta que se localizam entre a latitude de 10 e 40 graus, ao norte da linha do Equador e do norte da África até o leste da Ásia, num espaço comparado a uma janela retangular, são conhecidas por janela 10x40. O termo janela 10x40 originou-se com o estadista missionário Louis Bush durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, em julho de 1989. Essas são as regiões onde está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo, entre as quais as mais opositoras ao cristianismo são 71% do total de muçulmanos, 98% da população hindus e 68% de todos os budistas vivem ali. É a região onde se encontram as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Essas áreas representam o núcleo do reino de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, parte A. São uns 67 países
onde existe mais de 95% dos povos não evangelizados e 82% das pessoas mais pobres do mundo estão entre eles. Embora a janela 10x40 seja o local onde se concentram 80% de todos os povos não alcançados do mundo, apenas 8% da força missionária mundial atua ali. Em termos de missionários brasileiros, apenas 6 atuam dentro dela. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, Salmos 126, versículos 5 e 6, Marcos capítulo 16, versículo 14 a 18. A janela 10x40 confronta-nos a importantes considerações. Primeiro, o significado histórico e bíblico. Segundo, os países menos evangelizados. Terceiro, o domínio de 3 blocos religiosos. Quarto, a predominância da pobreza. Quinto, o grupo étnicos linguísticos não alcançados. Sexto, a cidade megalópolis menos evangelizadas. E sétimo, as fortalezas de Satanás estão concentradas na janela 10x40. Terceiro subtópico, ponto 1. Os países localizados na janela 10x40. Entre eles estão Afeganistão, Chad, Gâmbia, Japão, Mongólia, Tajiquistão, Arábia Saudita, China, Gaza, Jordânia, Nepal, Tailândia, Argélia, Chipre, Gibraltar, Kuwait, Níger, Tibete, Bahrein, Coreia do Norte, Grécia, Laos, Omã, Tunísia, Bangladesh, Coreia do Sul, Guiné, Líbano, Paquistão, Turquemenistão, Benin, Djibouti, Guiné-Bissau, Líbia, Portugal, Turquia, Burkina Faso, Egito, Iêmen, Malásia, Saara Ocidental, Vietnã, Butão, Emirados Árabes, Índia, Maldivas, Senegal, Camboja, Etiópia, Irã, Mali, Síria, Cazaquistão, Filipinas, Iraque, Marrocos, Sri Lanka, Catar, Formosa, Israel, Mauritânia, Sudão. Segundo tópico. Principais desafios da janela 10x40. Primeiro subtópico. A necessidade humana. A janela 10x40 confronta-nos com um dos maiores desafios missionários do mundo, sendo considerado o último desafio missionário pelas seguintes razões. Letra A. As maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, encontram-se nessa região. Atos capítulo 18, versículo 10. B. Bilhões de pessoas enfermas, miseráveis, fanáticas, vivendo sob calamidades e vítimas de guerra, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho, estão concentradas nessa região. João capítulo 15, versículo 20. C. Nessa região estão as pessoas mais necessitadas materialmente do mundo. De cada 10 pobres, 8 estão ali. Lucas capítulo 4, versículo 18. D. Se falar amor e consciência por parte do povo de Deus acerca dessa gritante realidade, a janela 10x40 continuará fechada à mensagem de Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Os níveis de perseguição nesses países, conforme a missão Portas Abertas, Mateus capítulo 23, versículo 34 a 37, são: primeiro, 9 com perseguição extrema. As leis do país tiram toda a liberdade dos cristãos, levando à prisão, tortura e morte. B. 16 com perseguição severa.
Não há leis quanto à prática da religião, mas a perseguição por parte do governo, da família e da sociedade. C. 25. Com perseguição alta. As leis do país permitem a prática de outras religiões, mas os cristãos são perseguidos em todas as esferas. Lucas capítulo 6, versículo 22. A Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho neste início de século. Conforme a pesquisa elaborada todos os anos pela Missão Portas Abertas. Nos últimos anos, a Coreia do Norte teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso, mas ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extremamente grande. O comunismo arruinou a Coreia do Norte, que hoje é uma nação isolada e miserável. A igreja ali padece de várias maneiras. Sabemos, por exemplo, que há intensa perseguição à fé evangélica. Há até relatos de cristãos que são lançados em água fervente. É hora de a Igreja Mundial orar e voltar o seu interesse pela Coreia do Norte. Mateus capítulo 23, versículo 34 e 37, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. Segundo subtópico, o desafio da perseguição. A Missão Portas Abertas publicou neste ano de 2023 a lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da fé em Jesus. Primeiro, Coreia do Norte. Segundo, Somália. Terceiro, Iêmen. Quarto, Eritreia. Quinto, Líbia. Sexto, Nigéria. Sétimo, Paquistão. Oitavo, Irã. Nono, Afeganistão. 10º, Sudão. 11º, Índia. 12º, Síria. 13º, Arábia Saudita. 14º, Mianmar. 15º, Maldivas. 16º, China. 17º, Mali. 18º, Iraque. 19º, Argélia. 20º, Mauritânia. 21º, Uzbequistão. 22º, Colômbia. 23º, Burkina Faso. 24º, República Centro-Africana. 25º, Vietnã. 26º, Turquemenistão. 27º, Cuba. 28º, Níger. 29º, Marrocos. 30º, Bangladesh. 31º, Laos. 32º, Moçambique. 33º, Indonésia. 34º, Catar. 35º, Egito. 36º, Tunísia. 37º, República Democrática do Congo, ou República Democrática do Congo. 38º, México. 39º, Etiópia. 40º, Butão. 41º, Turquia. 42º, Comores. 43º, Malásia. 44º, Tajiquistão. 45º, Camarões. 46º, Brunei. 47º, Omã. 48º, Cazaquistão. 49º, Jordânia. E 50º, Nicarágua. Nos 11 primeiros países listados, a missão informa que o nível de perseguição é extremo, enquanto nos países catalogados do 2º ao, aliás, do 12º ao 50º, o nível de perseguição é severo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 e Romanos capítulo 12, versículo 15 e 16. Atualmente, a Portas Abertas realiza a pesquisa da lista mundial da perseguição. Um dos índices
que mais causa impactos nos dados é o de violência. Ele inclui todo tipo de agressão direta que um cristão possa sofrer por crer em Jesus, como prisões, casas atacadas, violência sexual e ataques a edifícios e templos das igrejas locais. Terceiro tópico: estratégias para alcançar países da janela 10x40. Primeiro subtópico: orando pela janela 10x40. Em Atos capítulo de número 12, o autor conta-nos que, após o rei Herodes matar Tiago, irmão de João, à espada, também prendeu Pedro. Na noite anterior ao julgamento do apóstolo, o versículo 5 explica que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O resultado da intercessão da igreja foi a libertação de Pedro. Apesar da intensidade das orações, quando a serva que abriu a porta disse que era Pedro, eles afirmaram que ela estava fora de si. Ao abrirem a porta e verem, de fato, o apóstolo, ficaram perplexos. Há poder em nossas orações, e libertações ainda hoje ocorrem quando oramos por irmãos e irmãs presas. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo-os vós mesmo também no corpo. Hebreus capítulo 13, versículo 3. No livro Estratégias Missionárias, do curso de Formação Missiológica, OGC, Médicos com a Missão, no capítulo que trata de um breve histórico de estratégias missionárias, destacamos duas delas que se aplicam eficientemente para alcançar almas preciosas para Cristo nos países localizados na janela 10x40. Primeiro subtópico, ponto 1. Evangelização por meio da ação social. Dentre as mais diversas missões da igreja, ela também exerce o ministério de socorro e misericórdia, que inclui o cuidado dos pobres e necessitados, e não somente dos seus membros, mas também dos não-membros. A janela 10x40 também consiste na enorme quantidade de pobres que vivem ali. São os pobres dos pobres. 8 em cada 10, com um orçamento inferior a $500 por ano por pessoa, ainda que 2,4 bilhões de pessoas nessas condições vivam na janela 10x40. Apenas 8% dos missionários trabalham entre eles. Brian Myers, no seu respectivo artigo, diz: onde estão os perdidos e os pobres? Responde: os pobres são os perdidos e os perdidos os pobres. Ele chegou a essa conclusão após demonstrar que a maioria dos não alcançados vive nos países mais pobres do mundo. Quando cristãos de 170 países encontram-se em Lausanne II, Manilha, no ano de 1989, houve um grande interesse pelo materialmente pobres. Na segunda sessão de Manilha, o interesse foi lembrado com a seguinte declaração: nós temos sido novamente confrontados com a ênfase de Lucas, que o evangelho é boas novas para os pobres. Lucas capítulo 6, versículo 18, capítulo 2, versículo 20 e capítulo 7, versículo 22. E temos que perguntar se isso não significa que a maioria da população do mundo não está destituída, sofrendo e oprimida. Nós temos sido lembrados que na lei, nos profetas, nos livros de sabedoria e nos ensinamentos e ministérios de Jesus, Deus sempre interessou-se pelos pobres materialmente, defendê-los e cuidar deles. A ação social manifesta o testemunho cristão como parte da evangelização. A
A evangelização por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta abertura para recebê-los. A ação social, levada a efeito mediante um minucioso planejamento, preparo e execução, é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. 1 João capítulo 3, versículo 17 a 18, Romanos capítulo 12, versículo 20, Tiago capítulo 1, versículo 27, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Primeiro subtópico, ponto 2. A ação médico-missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira que apresenta o evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Não necessito de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 2. Jesus reconheceu que as pessoas doentes precisam de médicos. Ele não condenou o uso de médicos em remédios e remédios terrenos. Sim, Jesus realizou muitos milagres de cura enquanto estava na terra. As nações precisam muito de médicos e de outros profissionais na área de saúde. Essa profissão abre portas, pois há uma grande necessidade dessa missão e o mundo está aberto para ela. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Dentro dessa visão, nasceu em 2016 a OGC, Médicos com uma Missão. Uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, formadas por homens e mulheres que, com o desejo de implantar uma organização missionária no Brasil, que pudesse atuar com abrangência mundial, visando a expansão do trabalho missionário médico de forma voluntária, além das fronteiras do Brasil, despertando e auxiliando a igreja local na preparação missionária e médica de pessoas vocacionadas para a missão, onde possam, de forma estratégica, levar o conteúdo do Evangelho a todas as nações. O objetivo da OGC é auxiliar jovens vocacionados que desejam uma formação acadêmica em medicina e áreas afins na América do Sul e Europa, possibilitando não somente uma formação acadêmica na área da saúde, mas uma vivência em outras culturas e nações, para assim oferecer uma formação completa. Esses missionários médicos, através das suas profissões, irão servir as nações, realizando trabalhos sociais, implantação de igrejas, servindo de apoio à igreja perseguida, principalmente dentro dos países da janela 10x40. O referido projeto tem como finalidade realizar todas as prerrogativas e supervisionar os candidatos vocacionados que farão parte do programa da formação médica para atuar no Brasil, na América Latina e Europa, com o intuito de investir as suas vidas e profissão a serviço do reino de Deus. O alvo da OGC é formar 500 médicos para serem enviados para os países da janela 10x40. Em pesquisas realizadas por missiólogos, foram identificados aproximadamente 24 mil povos no mundo. Aproximadamente metade da população mundial vive em 12 mil povos alcançados. Não necessariamente que essas pessoas sejam cristãs, mas que vivem em povos onde é possível anunciar o evangelho na sua própria cultura, como no seu próprio idioma. Entretanto, a outra metade vive em 12 mil povos aproximadamente. Isso não significa que não haja cristão vivendo nessa área. Significa que não há igreja viável nesses lugares que esteja firmada na Bíblia Sagrada, ou seja, que se reproduz. 1000 desses povos são não alcançados
estão espalhados pelas diversas culturas do mundo. Todavia, 11.000 estão concentrados nos 5 maiores blocos culturais: muçulmanos, animistas, hindus, chineses, Hans e budistas. O apóstolo Paulo pregou em muitos lugares. A sua área de atuação missionária tinha sido enorme. A província orientais do Império Romano, desde Jerusalém até a província do Ilírico, na costa leste do Mar Adriático, a centenas de quilômetros de Jerusalém. Os últimos limites citados são referências às suas viagens mais recentes registradas em Atos capítulo 20, versículo 2. Por trás da descrição vaga de Lucas, evidentemente está o trabalho feito a oeste da Macedônia. Paulo evangelizara mais da metade do mundo romano pelo seu método de visitar os centros principais e deixar que os convertidos pregassem o evangelho nas regiões circunvizinhas. Havia regiões que ele não tinha visitado, mas isso porque elas já haviam sido cobertas por outros missionários pioneiros. A tarefa de Paulo era abrir territórios virgens. Ele pregou em lugares em que não tinha ouvido o evangelho antes, e dessa maneira me esforcei para anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. Ele cultivou o terreno inculto, lançou alicerces em muitos lugares e introduziu o cristianismo onde nada mais que a idolatria, a feitiçaria e toda sorte de demonismo reinava por muitas áreas. Ele abriu caminho e, por essa razão, necessariamente encontrou mais dificuldade e desencorajamento no seu trabalho. Aqueles que pregavam na Judéia tinham nesse aspecto uma tarefa muito mais fácil do que Paulo, que era o apóstolo dos gentios, pois eles entraram no trabalho de outros. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. João capítulo 4, versículo 38. Paulo, sendo um homem resistente, foi chamado para o trabalho mais duro. Havia muitos mestres, mas Paulo era o pai na fé. Muitos que regavam, mas Paulo era o grande plantador. Ele era um homem corajoso que fazia o primeiro ataque ao palácio do homem forte e armado do mundo gentílico, que primeiro assaltou os interesses de Satanás aqui, sendo também aquele homem que se aventurou no primeiro ataque em muitos lugares e sofreu muito por isso. Não é o caso em que o apóstolo não tivesse pregado em muitos lugares onde outros tinham estado trabalhando antes dele, mas ele principal e essencialmente se dispunha para o bem. O apóstolo tomava cuidado para não edificar sobre fundamento alheio, para que ele não desaprovasse nisso o seu apostolado, e desse motivo para os que procuravam alguma razão para desaprová-lo. Ele então descreve no capítulo 21 o objetivo da sua missão nas palavras do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 15, sobre isso. Aquilo que não lhes fora anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Paulo toma essas palavras para aplicá-las à extensão do conhecimento do servo sofredor, a lugares onde o seu nome não foi mencionado. Isaías está falando da surpresa das nações e os seus reis quando vissem a exaltação do servo sofredor que eles anteriormente haviam desprezado. Concluindo, fazendo a seguinte pergunta: quem pode evangelizar os povos da janela 10/40? A expansão da igreja em Atos não foi feita apenas por apóstolos como Pedro e Paulo. Foi feita por cristãos fiéis, dispostos a perderem seus empregos, seus lares e sua vida normal por causa da fé em Jesus Cristo como o Salvador e Senhor de suas vidas.
Fugiram da perseguição, mas não ficaram amedrontados e calados. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Anunciavam o evangelho e a mão do Senhor estava com eles. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21. Ronaldo Lidório, missionário em Gana, disse que os povos mais fáceis de alcançar já foram contatados. Restam agora os mais difíceis, onde muitos dos quais, com certeza, existe dentro da janela 10x40. O evangelista nesta região tem que ser fiel, disposto a negar-se a si mesmo e ter a mão do Senhor sobre ele. Este missionário, nos campos difíceis, precisa de uma clara direção de Deus e da poderosa manifestação de sua presença e bênção na vida dele. Conta-se que, na Primeira Guerra Mundial, no anos de 1914 a 1918, um jovem soldado do exército francês, numa incursão muito próxima de onde se encontrava um forte contingente de tropas inimigas, foi atingido por estilhaço de granadas. Ferido gravemente, ele gritava intensamente em razão das fortes dores resultantes dos múltiplos ferimentos. Tal situação colocava os demais integrantes do seu pelotão em alto risco de morte. Ciente da gravidade dos seus gritos de dor e que os demais soldados poderiam ser dizimados, o jovem soldado pediu aos seus companheiros que acabassem com o seu sofrimento, tirando a sua vida. Consequentemente, o silêncio na trincheira não possibilitaria a localização dos mesmos pelo inimigo. Acontece que o comandante do seu pelotão recusou-se em autorizar a execução do soldado, mas, devido à insistência dele, comunicou ao escalão superior a situação ocorrida, reportando ao seu comandante imediato, que estava instalado na retaguarda, o pedido insistente do soldado ferido. O comandante, ao receber a notícia, julgando-se incompetente para dar a ordem de execução, imediatamente comunicou ao escalão superior da sua tropa. Como última instância, o pedido chegou ao conhecimento do rei da França, a fim de que ele, como autoridade soberana, pudesse atender o pedido do soldado ferido no fronte. O monarca imediatamente enviou uma mensagem urgentíssima destinada ao soldado ferido, com os seguintes dizeres: Teu rei precisa de ti, Jorge, rei da França. A mensagem do rei encheu o coração do soldado de força, coragem e disposição. Para surpresa de todos, o soldado ferido, com muita dificuldade, desceu da maca onde estava deitado e, com mais dificuldade ainda, colocou o capacete, pegou o seu fuzil e, olhando para os seus companheiros que estavam atônitos diante daquele cenário, disse a todos com uma voz embargada: O que vocês estão fazendo aí parados? Vocês não ouviram a mensagem do rei? Vamos enfrentar o inimigo e conquistar o seu terreno. De igual forma, ouça agora a mensagem do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, enchendo teu coração com o poder do Espírito Santo. Tome agora uma atitude de fé e compromisso com a obra missionária. Coloque-se inteiramente à disposição dele para pregar o Evangelho às preciosas almas que estão esperando em algum lugar da janela 10x40. Voltando para a lição, a conclusão, ela nos diz assim: quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas
Tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele. E à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 10, que trouxe o título O Desafio da Janela 10x40. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixarmos aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que estará trazendo o título Missões e a Igreja Perseguida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.